Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Bom, eu vou me apresentando, então. Eu acho que, primeiro de tudo, é bacana que vocês me conheçam e saibam mais do projeto, até porque é um projeto novo. Então, deixo para vocês aqui também a explicação. Eu sou a Aline, para quem não me conhece. Para quem não conhece o projeto Mais de 30, a ideia é que essa seja uma plataforma colaborativa de conteúdo, de aprendizado, de experiências, para que a gente consiga entender melhores formatos de trabalhar para o nosso bem-estar, para o bem-estar das pessoas que convivem com a gente e para que a gente consiga ser realmente mais relevante e mais atuante na sociedade que a gente vive. Seja trabalhando para contribuir para o meio ambiente, trabalhando para contribuir para a comunidade, seja trabalhando para contribuir para que a economia seja mais justa, mais colaborativa, enfim. Deem uma zapeada pelo Instagram, vocês vão ver que o projeto está no começo, a gente está na nossa primeira jornada, a jornada é a de autoconhecimento nesse momento, e quando a gente fala de autoconhecimento, existem diversas ramificações, então a gente vem trabalhando a cada live possibilidades de explorar como que nós podemos trabalhar o autoconhecimento. Então a gente já falou de alguns temas, e hoje a gente vai falar sobre ginecologia natural e como que ela pode contribuir no processo de autoconhecimento. A gente vai trazer a Lina hoje, que é uma pessoa que eu tenho tido contato e estou encantada com o trabalho que ela faz e com a forma como ela trata desse tema, de uma forma tão simples, traduzida de uma forma tão simples para falar de assuntos tão profundos e tão importantes, não só para nós mulheres, mas para que todos saibam o quanto nós ainda temos de nos reconectar. Enfim, acho que ela vai ter toda a propriedade para falar disso muito melhor do que eu, porque nos momentos que eu pude escutá-la pelo podcast ou que eu assisti às lives e falando com ela também pelo telefone, porque a gente conversou, eu fiquei extremamente admirada com tudo que ela pode ter a acrescentar para a gente e com o quanto que a gente ainda pode aprender. Bom, deixa eu colocar a Lina aqui. Deixa eu lembrar como é que faz isso, gente, porque uma semana passa, a gente já até esquece que não funciona. Oi, Lina! Ai, ela tá com o cachecol vermelho também. Conectada. Adorei! Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, obrigada, Lina. Tô tão honrada que você tá aqui hoje. Tô me sentindo tão Ah, feliz eu tô de ter também. você. Que bom, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pela apresentação carinhosa. Imagina, gente, eu tô muito apaixonada por esse tema e por todas as lives que você tem trazido. Olha, minhas anotações. Eu assisto suas lives e saio anotando tudo, assim. Que delícia. Gente. Lina, bom, já me apresentei, contei um pouco do projeto. Queria que você se apresentasse agora para as pessoas e contasse um pouco mais de você. Bom, eu no momento eu trato de mulheres. Eu tenho a formação em ginecologia natural recente, mas eu trabalho, na verdade, com a ginecologia natural, tenho esse contato com esse tema já há um bom tempo. Antes como interagente, né? Que interagente é a paciente na ginecologia natural, é a mulher que vai receber orientações e trabalhar dentro dessas orientações de uma maneira autônoma, ou seja, de uma Sim, forma que ela conheça o seu corpo e tenha autonomia para se tratar, para se conhecer melhor, né? super. Além disso, eu moro e também administro uma casa, um ashram cultural, que é onde a gente tinha, né? A gente promovia, quando a gente podia se encontrar presencialmente, a gente promovia eventos de autoconhecimento. E só que agora alguns deles acontecem online, como uma escola que se chama Núcleo Zero, que depois, se tiver espaço, eu quero falar um pouquinho sobre ela. Sim, super. É tempo, eu gostaria muito. Vamos falar assim. E além disso, eu lido com artes, que foi a minha primeira formação.
Você é artista, na verdade, né? Eu gosto muito de arte, de desenhar, de lidar com vídeo, fotografia, então eu tenho essas frentes. Não, incrível, super. Bom, e aí, diante disso, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria fazer uma introdução. Normalmente eu trago uma frase, enfim. E a frase que eu trouxe hoje, eu acho que cabe perfeitamente, na verdade é um trecho super rápido, mas eu acho que cabe muito para a pergunta que eu vou te trazer, é deste livro. Para quem não conhece, eu super recomendo, acho que esse livro traz muito da importância e tem me ensinado muito a respeito da importância da gente se reconectar com as nossas origens, com a nossa mulher selvagem, com o nosso self, que é algo que para mim ainda é tudo muito novo, é um mundo completamente novo, mas que eu tenho sentido que tem me feito muito bem. Então eu queria trazer um trecho para te fazer a primeira pergunta. Legal. Esse trecho é do capítulo Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. E ele fala o seguinte: o corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. É esse o poder do corpo. O nosso poder, o poder da mulher selvagem. E aí, com essa introdução, eu te pergunto, então, Lina, o que é ginecologia natural? Olha, eu acho que, antes de mais nada, a ginecologia natural é um ato político, porque é uma retomada da mulher sobre autonomia sobre o seu corpo. Então, a ginecologia ela tem uma história de domínio masculino. Então, tanto que quando a gente vai para uma consulta ginecológica, quem nós encontramos lá? Normalmente um homem que entende do corpo da mulher de uma maneira acadêmica, sistêmica. Até mesmo uma mulher ginecologista também age desse jeito. A gente vai para o consultório e ninguém sai instruída de um consultório ginecológico. Você não sai compreendendo o seu ciclo. Não espere isso. Você sai de lá com toda uma cartilha de remédios, principalmente o Exatamente. anticoncepcional. Então, o que acontece com a ginecologia natural? Eu vejo que ela é uma retomada, um resgate, para que as mulheres compreendam seus corpos, tenham autonomia sobre a partir dessa compreensão e consigam eventualmente se curar também de pequenas enfermidades, desconfortos comuns como cólica, TPM, sem precisar recorrer ao médico muitas vezes. Claro que a ginecologia Sim. natural ela trabalha junto com a ginecologia tradicional, mas uma vez que você conhece o seu corpo e uma vez que você conhece a anatomia feminina, você tem mais propriedade para compreender o que aquele médico está te trazendo e para entender se aquilo é bom ou não para você. É como se você não deixasse só na mão do médico a responsabilidade pela saúde do seu corpo, né? Porque se você se conhece, você consegue ter mais responsabilidade de entender quando alguma coisa não tá bem porque eu me conheço, porque eu sei que isso não é normal, por experiência própria, né? Muitas vezes, num ginecologista ou numa ginecologista, você escuta, olha, toma esse remédio aqui que vai funcionar, ou eu vou te dar esse remédio por 7 dias e acabou. Então, trata um sintoma ou trata a doença, mas não trata o todo, né? Não entende a mulher como um todo. O que está acontecendo em volta, as emoções, enfim, as sensações, os sentimentos. Tem muito dessa falta, né? Até por conta do nosso sistema de saúde, muitas vezes por convênio, né? Que, enfim, você tem que entrar lá e a cada 15 minutos você tem que... Terrível. Mas além disso, assim, né, eu acrescentaria ainda mais, assim, eu acho que além disso, quando a gente se trata com a ginecologia natural, a gente tem a possibilidade de trilhar o caminho da saúde, não o caminho da doença. Então, Isso, que era até uma pergunta que eu ia te fazer. tem esse ponto também. Não é só assim de, deixa eu olhar para o meu útero, porque assim, a gente só lembra que tem um útero quando sente cólica, né? Exatamente, Então, assim, é sempre o caminho da doença, né? A gente só lembra exatamente. que nós temos seios e que esses seios eles podem ser acariciados, eles podem ser massageados, não só de maneira erótica ou não só para procurar nódulos, sabe? A gente pode fazer isso de uma maneira prazerosa num banho, em uma automassagem, em um momento gostoso de autoprazer e de autoconhecimento.
Então, eu Sim, acho que a ginecologia natural, ela traz esse lugar bem, assim, que é um super. trilhar a partir também da prevenção, mas também do conhecimento do corpo, do sentir prazer com o seu corpo, aceitar o seu corpo, né? Compreender que ele é natureza, que ele é parte da natureza. Muito incrível. E tem, enfim, tem uma questão da ginecologia natural que, e até em algum dos seus podcasts você comenta, ginecologia natural não é necessariamente uma ginecologia natureba. Tem uma questão com ervas que eu queria que você contasse um pouco mais, né, dessa questão que envolve as ervas, enfim, mas que não é natureba, não são coisas que são necessariamente ou diretamente ligadas, né, ou pelo menos não o tempo inteiro, né? É, ela contempla a natureza sempre, né? Assim, a gente sempre vai tratar com elementos naturais, mas quando eu falo que não é natureba, é para a gente não entrar naquele lugar bitolado de achar que nós vamos tratar de um câncer com ervas, sabe? Exatamente. Então, a questão é assim, quando é que os tratamentos naturais cabem e quando é que um tratamento alopático cabe também. Às vezes uma cirurgia é necessária, às vezes um tratamento alopático ele é necessário, com certeza. De forma alguma, Super. a psicologia natural é um regresso à, sei lá, à Idade Média, né? De, nossa, vamos viver todas como bruxas na floresta, sabe? Muito bom. É isso. Claro, a gente vai reverenciar esse conhecimento ancestral, nós vamos pegar lá todo o conhecimento da vovó, sabe? Toda receitinha que tem a sua sabedoria também. Mas não é só isso. Não é ficar Super. bitolada desse lugar só, exclusivamente. Muito, muito bom, muito bom. E assim, tem uma questão, uma ligação da ginecologia natural com a questão que, eu não sei se dá para a gente explicar rapidamente, né? Duas questões que eu queria ver com você. Uma delas é a ligação disso com o sagrado feminino, porque parece que é óbvio, mas não é, porque eu tiro por mim, assim, o que é o sagrado feminino, né? Como que a gente se conecta, como que a gente conecta a ginecologia natural com o sagrado feminino. E como que isso se conecta, por exemplo, com termos que têm se tornado mais buscado hoje, como, por exemplo, a mandala lunar, que é algo que você comenta bastante também, né? Uhum. E como que isso pode ajudar nesse processo de um tratamento, eu não sei se é essa palavra correta, se é tratamento ou se é uma terapia, com a ginecologia natural. Uhum. Para mim, tá? Para mim, que essa é minha amiga doida, E alto, mano. ela sempre ri alto. Eu tenho certeza que ela vai rir alto o tempo inteiro. Eu acho que, assim, o sagrado feminino, para mim, ele é a possibilidade de a gente se reconectar com a nossa intuição. Então, porque o que é sagrado e o que é profano, né? Eu vejo que para a natureza não existe moralidade. Então, para a natureza não existe um Total. julgamento, não existe um julgamento moral. A gente fica tentando encontrar um julgamento moral para as coisas que acontecem, né? Nossa, esse coronavírus veio para nos castigar, é a natureza expulsando o ser humano da Terra, eu não sei o quê. Então, eu vejo que assim, eu acho que basicamente é muito simples. Para mim, o sagrado feminino, ele é a gente contemplar, de novo é um ato político, eu vejo também como um ato político, que é de nós mulheres termos a capacidade de nos olhar com um olhar de beleza, sabe? Perceber que existe beleza, perceber que existe, que o sagrado também existe. Porque a gente está Super. muito habituada a ficar no campo da sujeira, no campo do que é rechaçado. Então, a menstruação é suja. Ah, a TPM é terrível, a mulher tem que sofrer, é horrível, a mulher fica improdutiva, não dá. Ou o corpo feminino é erótico. É sempre um objeto jogado ou para sujeira ou como um objeto de prazer. E eu acho que o sagrado é a gente resgatar esse lugar natural, sabe? O lugar da beleza natural e da conexão com a natureza. E aí é que vem as fases lunares. Aí é que vem a questão Tá. da lunar. Porque, assim, não existe também uma comprovação científica muito certinha sobre a nossa conexão, né? Do nosso corpo, das nossas fases internas, do nosso ciclo menstrual, que acontece durante o mês inteiro,
com as fases lunares. No Tá. entanto, existem algumas estudiosas que trazem a questão de que o movimento da Terra e a Lua influenciam nos nossos hormônios. Então, isso faz com que a gente tenha uma influência no nosso comportamento e também no nosso corpo. Então, ao longo do mês inteiro, ora a gente vai se sentir mais inchada, ora mais seca, ora mais produtiva e mais expansiva, ou em outro momento mais introspectiva. Mas claro que isso tudo está relacionado com um todo, com o ambiente que você está inserida, o momento em que tudo acontece, né? E, claro, também as fases lunares, porque existe essa oscilação hormonal que se conecta com os nossos ciclos internos, com o nosso ciclo natural. Super. E eu acho que aí a gente conecta até um pouco para o próximo tema que eu ia trazer com você, que é qual que é a importância e os benefícios de você se tratar com a ginecologia natural no processo de autoconhecimento. E quando você fala que tem essa questão de oscilação, o que a Gi tá falando? Vocês acreditam? Ai, pera, não perdi. Não, Perdi aqui. eu não sei se alguma coisa antes. Perdi. Coloca de novo aqui que eu leio, que passou e eu perdi. Mas tem essa questão. E aí você enfim, me complementa e me corrige também se eu estiver entendendo errado. Mas a partir do momento em que eu consigo conectar, né, essas quedas ou essas mudanças de hormônio, entender melhor os comportamentos, isso acaba me ajudando a entender melhor como eu posso reagir a determinados momentos, ou como eu sei que vou ficar mais introspectiva ou não, ou como que eu posso tratar isso. Existe essa é a ideia da ginecologia natural ao longo do tempo? É mais do que isso, né? Mas Tá, só para retomar isso que você falou, assim, é isso, que é a questão da mandala lunar, né? Na verdade, tá, a mandala lunar é para a gente compreender um padrão. Então, você vai fazer a mandala lunar de um ciclo, aí passou esse mês, você vai fazer do mês seguinte e vai fazer de mais um mês, pelo menos 3 meses. Anotações super. diárias, né? Que seriam anotações diárias sobre o seu comportamento, sobre o seu corpo. Entra também na questão de a mulher compreender e saber examinar o seu muco vaginal. Tudo isso vai nas anotações. Cara, que Então, incrível. tudo É isso muito profundo, também né? é assim. E aí você anota isso diariamente, a cada dia. Até que ao longo de pelo menos 3 meses, você vai ter um grande mapa de padrões. Em que você vai Tá. conseguir, sim, prever, mas não só prever e simplesmente aceitar, mas também entender que o ciclo ele é todo interligado. Então a gente pode olhar para aquele mapa e falar assim: puxa, em todos esses meses eu tive uma TPM terrível. O que será que aconteceu ao longo do meu mês? Aí você vai olhar lá, aí vai falar: ah, caramba, eu estava muito estressada aqui. Ou durante a ovulação, que era um momento que eu deveria brilhar e trazer toda a minha potência fértil e criativa, eu fui podada, o meu chefe vive me cortando, ele não quer saber das minhas ideias. Aí vem toda aquela fúria na TPM, sabe? Então a gente vai percebendo nesse padrão aquilo que precisa ser nutrido, desintoxicado, ressignificado, né? E assim a gente vai entendendo esse padrão, assim, esse padrão que aquilo que serve, aquilo que não serve pra gente. Super. Tem um comentário da Gi, agora ela veio aqui, ó. Vocês acreditam na influência dos arquétipos, das deusas da mitologia? E aí eu vou pegar isso de gancho de uma live que eu vi sua, acho que foi até a de sexta, se eu não me engano, e que eu achei incrível, porque assim, eu vim do mercado de pesquisa, então eu trabalho com pesquisa de mercado a minha vida inteira. Dentro de pesquisa de mercado, existem os arquétipos que a gente usa para entender consumidores e para entender marcas, né? Então, qual arquétipo que representa aquela marca e tal. E eu vi você comentando alguma coisa que eu achei incrível, que assim, nós temos arquétipos, né, ao longo das fases, enfim, a gente pode nos reconhecer em alguns arquétipos, e que é importante, no caminho do autoconhecimento, observar, ó, até anotei, isso pede a observação do padrão de comportamento, porque a partir do momento que você observa, por exemplo, você tinha até falado do arquétipo da feiticeira, então, a partir do momento que eu observo, eu entendo esse padrão,
mas não é porque você vai querer ser aquele arquétipo. Você entende e você se desapega. Isso. Conta pra gente desses arquétipos. E aí logo depois eu faço a pergunta da Nick, que eu vi aqui a pergunta da Nick. Depois eu já faço a dela também. Legal. Os arquétipos, para quem não entende, né, o que é um arquétipo, eles são certas personagens, personas coletivas que visitam a gente, que chegam em determinados momentos da vida. E para nós mulheres, sim, sendo bem ampla, né, bem rapidinha para não ficar. Sim. Mas assim, e tanto que você até deixou a deixa aqui, até comentou que os arquétipos são explorados sim por várias áreas, inclusive o Sim. cinema, né? O cinema quando traz a figura do príncipe, Muito. da rainha, do mendigo, enfim, são todos arquétipos reconhecíveis por nós, que a gente olha, a gente se reconhece, a gente percebe que existe uma proximidade, a gente entende que aquela figura, por mais distante que possa parecer, de repente aquela persona nunca chegou perto de você, mas você entende que ela é real, né? Uhum. Mas os arquétipos que visitam a gente seriam, assim, relacionados à fase da menstruação, é a bruxa anciã, que é o arquétipo daquela mulher sábia que sabe quando você fica menstruada e você fica com aquela. Eu já fiquei várias vezes, já perguntei para outras mulheres e elas falam sim, então não é coisa só minha. Mas que você acha que você enlouqueceu? Você fala, nossa, eu acho que eu tô meio Super. louca, eu não sei, eu tô tendo umas sensações, eu acho que eu vou tomar essa decisão, mas Sim. não sei se eu vou tomar, porque eu acho que eu vou me precipitar. É a figura da bruxa anciã, porque E o quanto a gente é julgada também nessa fase, né? As pessoas olharem pra gente, você fala, não, peraí, como assim você tá falando de mim que eu tô menstruada? Pois é. Não, porque você quer coisa mais selvagem do que uma menstruação? Nem nós, Sim, mulheres, dominamos e controlamos a menstruação. Não tem como você falar, ah, esse mês o meu fluxo vai ser suave, vai ser tranquilo, porque eu quero que ele seja tranquilo. nossa senhora. É extremamente selvagem. E aí, quando vem, porque ela vem como um processo de limpeza, a gente passa por uma mini hemodiálise todo mês, né? Então, uma espécie de sangue que, Opa, tudo bem, é o sangue do útero, é o sangue do endométrio, não é o sangue do corpo, mas ele vai embora e aí depois vem todo um processo da ovulação, do ciclo que renova esse sangue, ele vai embora de novo. Então, é um processo que a bruxa anciã, que é esse arquétipo de sabedoria e de conexão com a natureza, ele vem para representar esse estado que normalmente nós somos convidadas a estar, que é um estado de tá. sabedoria, de introspecção. Então, você imagina a figura da velha, da bruxa anciã. Quem seria essa bruxa anciã? Uma mulher sábia, uma mulher que já não precisa responder nada para ninguém, tipo, ela é dona de si, ela se conecta com a natureza, ela vive no meio da floresta mesmo, conversa com passarinhos e colhe ervas. Então, essa é a figura que visita a gente na menstruação. Depois da menstruação, a gente tem uma fase antes do período fértil, que é a figura da donzela, que é a Tá. figura jovial, que é uma figura jovial de um arquétipo jovem e de um arquétipo de uma menina cheia de ideias, espoleta, que quer criar, que quer plantar suas sementinhas de ideias. Não é aquela Super. donzela princesa em perigo que desmaia. Intacta e. Não. Ela é bem ativa, tá? Aí depois disso vem o arquétipo da mãe, que é no período fértil, que é o período que nós somos acolhedoras, amorosas, a gente nutre, a gente recebe. Então, é por isso que no período fértil, inclusive, obviamente, por uma questão natural do corpo, porque nós estamos ovulando, a nossa libido vai lá no alto. Porque a gente quer mesmo é abraçar, amar, sabe? Transar e acolher. Então é um período Super. bem potente também e muito potente na criação. Para as mulheres que não têm seus parceiros ou, enfim, não necessariamente precisa ir para o sexo, pode ir para a Canalizar a energia para outra coisa, né? expressão criativa, exatamente. É muito Super. nesse sentido. E aí, no final do ciclo, quem visita a gente é o arquétipo da feiticeira, que é uma figura que ela tá ali no período infértil. E ela é bem a figura da TPM, porque ela é antes da menstruação. Tá vendo que a gente deu a volta, depois da feiticeira, volta para a bruxa anciã. Então, essa figura da feiticeira, ela é também uma figura muito potente de criação,
porque é bem no período extremamente infértil. Não tem como uma mulher engravidar nesse período. Sim. É infértil total. Então é aquela figura, digamos, da madrasta da Branca de Neve, que a Sim. madrasta da Branca de Neve, ela é terrível porque ela cai num lugar muito cruel, mas ao mesmo tempo ela é toda sensual, né? Ela é muito dona de si, ela é sensual. É que ela é toda Totalmente confiante. confiante e tal. Então essa é a figura também da feiticeira, do arquétipo da feiticeira. Super. Basicamente, de uma maneira bem rápida, esses são os arquétipos. Não, é muito incrível, né? E aí a Nick perguntou um pouco antes, assim, como definir quais sinais colocar na mandala lunar? Isso também é algo que dá para a gente passar rapidamente ou é algo que você trabalha ao longo, enfim, ou é de mulher para mulher isso pode mudar ou existe algo que existe um roteirinho e vai se entendendo como que funciona isso? Quais sinais? Isso. Ela pergunta assim, ó, quais sinais colocar, como definir quais sinais colocar na mandala lunar? Bom, olha, assim, primeiro que a mandala lunar, ela pode ser feita de qualquer maneira, tá? Se você, por exemplo, baixar um aplicativo eu uso um aplicativo que se chama Meu Calendário. Tá. Eu gosto muito dele, eu uso. Eu já escutei de um outro também, que parece ser muito bom, que se chama OvuView. Aí já é tá em inglês. E Tá. assim, a gente pode fazer essa mandala lunar tanto num caderninho quanto num aplicativo. Quando você pega o aplicativo, ele já tem essas pontuações prontas. Então, o aplicativo, o que ele vai mostrar para você? Por exemplo, você vai pontuar ao longo de cada dia como é que estavam as suas emoções. Ah, eu estava Tá. irritada, ansiosa, feliz, entusiasmada, nananã. Como é que estava o campo das emoções? Aí depois entra outros aspectos que aí você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento do seu corpo. Ah, bom, aí tem as questões também, antes de falar desses, as questões físicas básicas. Ah, durante esse período, esse momento, esse dia, eu senti cólica, senti dor no quadril, senti dor nos seios. Tem essas pontuações também. E tem Tá. outros que aí servem mais para a mulher detectar ao longo do ciclo quando é que ela estava ovulando, quando é que. Aí você entra num lugar mais refinado de autoconhecimento ainda, que é você compreender a altura do colo do útero, o muco, fazer um autoexame com o espéculo para ver o colo do útero lá dentro e entender como é que está esse colo e também fazer suas anotações. Tem também a mulher que estiver nesse nível, ela pode também anotar a sua temperatura basal, que é medir a sua temperatura assim que ela acorda, porque quando a gente, logo após a ovulação, no período da ovulação e logo depois, a nossa temperatura ela fica mais alta. Então a gente consegue entender que significa que naquele período a gente ovulou. É o período da ovulação, você esteve fértil. Entendi. Olha, que incrível. E aí, tem a Paula, ela pergunta o seguinte: como funcionam esses ciclos quando a mulher toma anticoncepcional e não menstrua, por exemplo? É a mesma coisa ou isso se perde? Essa pergunta é bacana, hein? Sim. Aí ela vai se basear externa, pela lua externa, porque dentro dela o ciclo não está acontecendo. Se a mulher Ah, entendi. ovula, se você não ovula, então não existe. Claro que o seu útero, ele tem essa memória e o seu corpo ele vai ser influenciado, né? Os seus hormônios, o seu corpo ele vai ser influenciado por essa lua externa, que é o que a gente chama de lua mãe. As luas Tá. filhas, a lua filha, ela é essa fase interna. Então a gente pode. Ai, eu ia trazer essa dúvida. Olha, que bom que você já explicou. Que legal. Então você vai se basear por aí. Então, as luas filhas, na verdade, são as fases internas nossas. E quando a gente fala de lua mãe, é a lua mesmo, é a lua a fase que ela se encontra. Sim, porque assim, esses arquétipos que eu falei para vocês, eles estão relacionados com as luas. Então, por exemplo, o arquétipo da bruxa anciã, ele está relacionado com a lua nova. Então, vamos supor que a mulher menstrue a lua externa, a lua mãe, ela está na lua cheia. Mas Tá.
menstruou na lua cheia. Significa que a sua lua filha, ela é lua nova. Ela é quem está te influenciando internamente é o arquétipo da bruxa anciã. Sendo que externamente você está sendo convidada pela lua mãe a se abrir, a se expor, digamos, a se jogar no mundo de uma maneira mais material do que espiritual. Tá. Então essa relação, ela muda. Porque aí o que acontece? A lua cheia, como ela também é uma lua extremamente luminosa e grandiosa, ela vai iluminar para você melhor esse momento da menstruação. Então, o momento da menstruação, que é aquele momento da introspecção, aquele momento de ficar, de se reconectar com a natureza, de conectar o seu corpo com a natureza e de deixar ir, de deixar essa limpeza acontecer. Se acontece em plena lua cheia, pode ser que você seja convidada a mergulhar dentro desse lugar com mais potência. Pode até ser que, de repente, a sua menstruação venha ainda mais forte. Esse processo de limpeza venha mesmo porque é essa lua da materialização, que seria a lua do período fértil, que está presente aqui fora, que está manipulando. Nossa, olha os hormônios. que rico esse conhecimento, né? Porque pensa, tudo isso que você está me falando, para mim, é muita novidade. E para mim faz muito sentido. E para mim é muito relevante. E são coisas que foi o que você disse lá no começo. A gente chega e sai com uma carteirinha de anticoncepcional falando, olha, você vai tomar de tal dia a tal dia, você vai parar de tomar 7 dias, você vai menstruar, e você vai... E, assim, e é isso, e acabou. E todo o resto, se você tiver uma alteração muito grande de humor, enfim, talvez um psicólogo possa te ajudar. E não que as coisas sejam excludentes, mas muitas vezes, se a gente se entende o suficiente, e se a gente consegue entender como que a gente pode trabalhar isso de uma forma mais saudável para nós, isso pode fazer toda a diferença, né? Na nossa relação com a gente, na nossa relação com os outros, né? Sim, sim. Isso total tem a ver com autoconhecimento. Você fala uma frase, e aí eu vou partindo para as outras 2 perguntas. A primeira delas é como que esse autoconhecimento ajuda tanto no empoderamento do corpo, que você já falou um pouco, acho que você, enfim, já começou essa parte da história, e como que pode nos ajudar no poder de cura de nós mesmas. E aí, em alguns momentos, enfim, das suas lives, dos seus podcasts, eu já não lembro mais de onde, em algum momento você fala o seguinte, que é importante que a gente se conheça, e para isso a gente tem que entrar em contato com as nossas próprias sombras, com o nosso corpo, e entender o que pode ou não ser o nosso lugar. E mais do que isso, né? Em um outro momento você falou assim, qual que é o lamaçal que você precisa atravessar para ressignificar a sua relação com você e com o seu corpo? Como que essas frases, enfim, essas expressões, e talvez eu não sei se eu coloquei no momento certo, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão do poder de cura, né? Como que a gente se empodera dessa relação e como que isso contribui para o nosso poder de cura? Eu acho que, primeiro assim, quando a gente se conhece com mais profundidade, contribui total para tudo, totalmente. Não só para nós mesmas, como para as pessoas no nosso entorno. As pessoas percebem. Então, eu acho que a palavra-chave é respeito, sabe? Você passa a ser mais respeitosa com você mesma e com as pessoas ao seu redor, com a sua natureza e a natureza dos outros. Porque aí existe uma aceitação e não simplesmente um desejo para que as coisas fossem diferentes, né? Um controle. Não tem controle, mas tem aceitação e compreensão. Sim. Então, eu vejo que isso é total processo de cura, totalmente. Porque muitas vezes nós somos pegas, eu acho que a sociedade toda, a própria psicanálise leva para esse lugar, que é um lugar de grande conexão, de grande identificação com os traumas. E a gente fica ali remoendo e repensando e conversa de novo e fala de novo e remoe e aí volta de novo para o trauma, volta de novo. Eu lembro que quando eu entrei na ginecologia natural, eu tinha um trauma que eu falava o meu trauma. Eu falava assim, eu tenho um trauma, ele é meu. A gente fala desse jeito mesmo. Sim. Nós falamos das doenças porque é a minha doença, porque quando eu tenho não sei o quê. E aí a gente se conecta com essas coisas de tal forma, como um chiclete, que fica difícil de descolar.
gente não consegue, porque a gente fica ali muito atraída por aquele lugar, porque aquele lugar é meu, sabe? Então eu vejo que o processo de autoconhecimento, ele primeiro precisa de muita coragem, porque ele demanda desapego. Você precisa desapegar desses lugares, dessas compreensões. Ah, mas por que a minha mãe, quando eu nasci, ou a minha avó que passou por isso ou aquilo? Gente, será que a gente já não tem problemas e questões suficientes com o presente? Olha aqui, o presente. Nós estamos passando por uma pandemia, a gente está passando por um vírus que está trazendo toda a incerteza para a gente. A gente não sabe quem ou se nós vamos estar vivas amanhã. Sim. Então, assim, a gente não sabe, então, e nunca soubemos. Então, assim, eu acho que a gente ficar ali se conectando com traumas, ou se conectando com vidas passadas, eu acho que é um bolo, sabe? Então, eu vejo que o processo do autoconhecimento e da autocura estão totalmente interligados. Uma vez que você se conhece, você abre campo para a cura de uma maneira muito fluida. Flui. É como se você se libertasse, né? Sim. Você Super. se liberta seus filhos, porque todo o processo familiar também é uma coisa muito louca, né? De um passa a sua sujeira para o outro, então é a mãe que não se conhece, aí passa toda a sua sujeira para a filha, e por aí vai, e aí vai como um legado que as pessoas acham que é natural. Ah, é assim, porque eu faço parte dessa família. Essa família é assim mesmo, gente. Sempre foi assim, né? Então, eu acho que a A gente Gi está comentando, desapropriar daquilo imposto e vendido para nós mulheres. sim, sim, sim. Total, né? Tem uma E como mulher que é... diga. que, depois, se der tempo, né, que eu sei que você provavelmente vai perguntar sobre a bibliografia, alguns livros, não é? Mas eu já, Sim, indicação. legal, mas eu já quero antecipar um, porque está dentro desse contexto Vamos. de história. Diga. O nome da autora é uma terapeuta argentina, o nome dela é Laura Gutman. E o livro, Laura Gutman. Laura Gutman, o livro se chama O Discurso Materno. Eu adoro esse livro, gente, adoro, acho esse livro sensacional, porque ele fala de uma maneira assim, ele fala de uma maneira muito clara. Esse livro ele traz toda na verdade, um beabá para a gente compreender, conseguir mapear isso na gente mesmo e de repente até mapear nos outros. Mas ele traz de uma Boa. maneira muito clara o seguinte, que quando a gente entra nesse emaranhado de papéis, vão se formando papéis que vão se conectando ao longo de uma peça. Digamos, é a peça da família Molina, que é a minha peça, por exemplo. É a peça da minha família. Então, eu, Lina, sou a ovelha negra. Aí minha mãe é não sei o quê, aí meu pai é não sei o quê. E aí essas figuras vão se conectando. Se eu, Lina, decido não ser mais a ovelha negra e passo a ser a boazinha da história, eu quero virar outro personagem, os outros personagens se desmantelam e caem, eles ficam perdidos. E agora? Ih, a Lina não é mais aquela figura de fofoca que a gente tinha nas reuniões familiares ou tal. Putz, e agora? O que a gente faz? Né? Então, o que acontece quando você desmantela toda a corrente? Todo mundo é levado junto para o lugar do autoconhecimento. Todo mundo tem que se ressignificar. Todo mundo tem que se mexer. Porque ou as relações se rompem, as pessoas param e aí a relação não existe mais, ou as pessoas, ou se existe amor, elas ressignificam e se remontam de novo. Evoluem. Entende? Então, assim, aí a questão que vem é, será que eu vou vestir um outro personagem? Ou será que eu vou conseguir me descamar de tudo isso e me encontrar em essência? Lindo isso, nossa. Sabe? Porque a gente pode também vestir outro personagem. Existe muito isso. A pessoa sai do lugar e de repente ela se recoloca no lugar da personagem, sei lá, de uma avó que morreu. A avó morreu, aí a neta vem e se recoloca no lugar da avó. Por exemplo. Aí E ela fica repetindo um padrão que não é saudável. Super. E aí eu acho que a gente vai para a última pergunta, que eu acho que é super importante de você comentar, que é como que o nosso processo de cura, que eu acho que já tem um pouco a ver com o que você está falando, pode influenciar no processo de cura do coletivo. Sim.
Ai, do coletivo é muita coisa, assim, que eu poderia até falar, mas eu acho, assim, que para o coletivo, eu acho que, primeiro que eu vejo que o processo da mulher, né, tudo que aconteceu na história, ao longo da história com nós mulheres, Sim. para mim é uma visão, assim, muito minha, não é tão acadêmica, tá? Isso é um lugar, assim, muito de observação. Mas eu acho que acontece em paralelo com a degradação do meio ambiente. Eu acho que a partir do momento em que se rechaça o corpo da mulher, esse corpo potente, esse corpo que dá vida, esse corpo criativo e esse corpo selvagem, esse corpo que menstrua, esse corpo que é cíclico, que se conecta com a natureza. Olha o que nós nos tornamos. Nós fomos caçadas, queimadas em praça pública. Mulher não tinha direito a voto, não tinha direito para estudar, não podia. Hoje, uma mulher, se ela quer ter o direito de ter um parto natural, ela é rechaçada, ela é maltratada Rotulada, né? na mesa cirúrgica quando ela vai ter um filho. Se ela, porventura, por algum motivo, cada mulher tem o seu, se ela quiser fazer um aborto, ela vai presa. É... Se ela é estuprada, muitas vezes a culpa é dela, é a culpa da roupa que ela estava Tantas vestindo. vezes a gente escuta isso, né? Então, pois é. Então, assim, eu vejo que E todo. mesmo não sendo estuprada, enfim, a partir do momento que você decide, ou você opta por um estilo, ou porque você se sente mais confortável de determinada forma, Sim, a gente é muito mais julgada por qualquer decisão que a gente tome a respeito do nosso próprio corpo, né? total. Não, totalmente. Então, eu vejo que essa conexão de nós mulheres, de tudo que nós passamos com a natureza, está totalmente conectado. Eu vejo uma conexão muito forte nisso. E aí nós nos descolamos da natureza, vamos tirar essa figura, essa bruxa da natureza, ela não pode ter esse conhecimento. Imagina uma mulher parteira, uma mulher na medicina. Nós mulheres fomos as primeiras médicas. Nós fomos as primeiras Sim. a cuidar da saúde humana, né? Então, assim, então, não, vamos tirar essa figura. Quem conhece agora da anatomia feminina somos nós, homens. E aí eu vejo que quando uma mulher se empodera, quando ela se conhece, quando ela se cura, ela se reconecta com a natureza e ela faz esse convite para suas amigas. Ela faz esse convite para as manas, para as outras mulheres, para sua filha, para sua mãe, para a avó. E desse jeito todo mundo vai se curando. Os homens ao redor, eles ficam vislumbrados. Os homens também se encantam com isso. Uma mulher que é Sim. poderosa, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que conhece o seu corpo, sabe? Então eu vejo que isso é um poder de cura que naturalmente se expande. Até, A gente não precisa se esforçar para que essa expansão aconteça. Ela é natural. na verdade, a gente se esforça para o contrário a vida inteira, né? A gente se esforça para se encaixar num padrão, para ficar dentro de uma roupa, para trabalhar dentro de um horário. Você falou em algum momento da questão da linearidade, né? Assim, nem os homens são 100% do tempo produtivos e lineares, e a gente se cobra muito para caber dentro de uma sociedade que exige que nós sejamos lineares, iguais, e que a gente ocupe o nosso segundo lugar, que é um lugar que ganha menos, que é menos reconhecido e que é menos empoderado porque nós somos mulheres, né? Sim, Simplesmente. simplesmente. E quando você para de tentar ser esse padrão, eu acho que muita... Bom, pelo que você está contando e que eu concordo 100%, né? Quando a gente para de lutar contra esse padrão de querer ser igual, de querer ser linear, a gente começa a olhar em volta diferente, né? Acho que isso é um movimento que tem sido cada vez mais forte entre as mulheres, né? Assim. Sim, tem sido. É lindo ver. Lindo. A Bru Muito. colocou um comentário lindo. Obrigada, Bru. Deixa eu ler aqui, eu vi alguma coisa aqui que ela fala, Lina é a potência, te honro, gratidão por você no mundo. Gente, assim, vocês que conhecem a Lina há mais tempo, vocês devem ser muito mais fãs do que ela, mas quando eu conheci a Lina, eu falei, Lina, eu tô quase te pedindo um autógrafo. Né, assim, porque, tipo, incrível, assim, uma pessoa com muito conhecimento e com uma forma tão simples de passar todos esses conhecimentos e passar toda essa
vibe de, enfim, do quanto a gente pode ser e do quanto a gente tem ainda para aprender sobre nós. E aí, assim, estamos chegando no fim, eu não quero tomar muito tempo, eu acho que a gente foi muito profundo, foi muito lindo, você trouxe coisas muito relevantes. E eu queria que você contasse um pouco sobre o projeto do seu curso. Eu assisti, eu dei uma olhada, enfim, até aí você explicando um pouco o curso, que é um curso de autoconhecimento, que você está com uma equipe maravilhosa, assim, já fui fuçar em cada um deles, assim, estou apaixonada por esse ciclo. Uhum. E se você puder passar, se tiver mais alguma outra indicação de livro ou de filme, ou enfim, de perfis que você acha bacana, por favor, me passa e depois eu posto também. Tá, legal. Esse curso se chama Núcleo Zero. Vocês conseguem ver mais informações tanto no meu perfil como no perfil Espaço Ave Vênus, que é o perfil da casa. Então no Insta é @ciclosdefemínea, eu vou deixar escrito certinho, ou @avevenus, né? Isso, Espaço Ave Vênus. Espaço. Espaço Avevenus, desculpa. Isso. E essa escola, ela é uma escola de autoconhecimento que veio a partir do pedido de pessoas que transitavam aqui a casa. Pessoas que, porque nós já oferecemos aqui na casa, quando a gente podia se encontrar, nós já oferecemos retiros urbanos, nós já Olha oferecemos que legal. satsangues. Para quem não conhecer, depois pode me perguntar ou procurar na internet, que vocês vão encontrar o que é essa palavrinha. Não sei se dá tempo de falar aqui, mas tentar ser um pouco Ah, rápido. dá? Se você quiser explicar rapidamente, pode explicar sim. A gente tem um tempinho ainda. Tem, legal. O satsang, ele é um encontro com a verdade. Então, a pessoa que provoca, que promove o satsang é um provocador. É uma pessoa que vai chegar, reunir uma roda e botar ali um tema que pode ser um tema previamente concebido ou pode ser um tema que aconteça na roda, simplesmente aconteça. E aí, ao longo desse tema, vai acontecer uma espécie de palestra, que essa pessoa vai transcorrer sobre esse tema, provocativa, altamente provocativa. Os satsangs que aconteciam aqui na casa, eles eram facilitados pelo meu companheiro, pelo Juliano. E, gente, tinha gente que saía no meio da roda e ia embora. Porque ficava totalmente perturbada. Falava, não vou mais. Desnorteado. A pessoa ficava extremamente perturbada, porque o Ju, ele desconcerta a pessoa, ele te desconcerta. Isso que eu falei para vocês, tudo aqui é fichinha, não é nada. Se o Ju estivesse aqui, ele ia desconstruir todo mundo. E aí as pessoas ficavam meio assim, ai, mas ao mesmo tempo fica intrigada, quer voltar, quer saber mais, quer conhecer um pouquinho mais. E a partir disso veio a ideia da escola. As aulas de yoga também, os encontros de meditação ativa. Então eram todos encontros de autoconhecimento altamente provocativos e que a Giza, colocando verdade, a Giza conhece. É verdade, né, E ela Giza? até fala antes, ó, essa mulher resgata o nosso eu mulher. Amo. Eternamente bruxona. E aí, assim, então, a partir desse pessoal que chegou com essas questões que, pedindo um pouquinho mais, falando assim, ai, Ju, como é que eu conheço mais? Onde é que eu posso procurar mais livros, me aprofundar? De repente, me tornar também um provocador. Aí veio a ideia da escola, que na verdade era para acontecer presencialmente em abril, a partir de abril. Aí veio a quarentena, veio a pandemia, então a gente ficou aqui pensando, e agora? O que a gente faz? Então, nós pensamos no seguinte formato. Começa agora em agosto, vão ser encontros online, os encontros teóricos vão acontecer online. E quando passar a pandemia, a gente vai propor, então, os encontros presenciais, relacionados a cada módulo. Então, a gente vai ter módulo de meditação, com foco no yoga, módulo de meditação com foco no zen, sufismo, os 2 módulos também de Tantra, Introdução ao Tantra e o Tantra e seus rituais, tradições e rituais. Módulo do Tao e os 5 elementos, que é um conhecimento de sabedoria chinês. Módulo de bruxaria contemporânea, que aí tem um módulo ministrado por uma mulher e outro módulo ministrado por mim. E o módulo de baralho cigano e astrologia. Então, a ideia é que esse curso, essa escola aconteça sempre... Essa primeira temporada são esses módulos. Mas, por exemplo, para o módulo do ano que vem, o Ju, ele já está preparando uma aula, um módulo de xamanismo. Ele já até comprou
Ele já até comprou a garrafa de ayahuasca para fazer o módulo do xamanismo. Então, Caraca, que animal. pois é. Mas para desconstruir, não é para a gente ficar preso à erva ou nada, é para desconstruir. De novo, Lógico. o Ju corta cabeças, gente, ele desfragmenta, então é isso, é desconstrução. Não, eu já tô já tô no rastro ali, ele vai vir aqui pra live também. A gente vai trazer ele para falar de yoga. Eu já estava até vendo de yoga esses dias e fazendo umas anotações, porque eu quero falar com ele e trazer ele para live também. Tem mais pessoas aí que você indicou e que eu estava dando uma olhada. Falei, gente, preciso falar com essas pessoas. Demais. Porque autoconhecimento é isso, né? Assim, é a gente entender todas as possibilidades, né? Existem tantos caminhos que podem ajudar, né? E cada um se encontra e enfim, se entende melhor com cada um deles, né? É muito importante trazer esse conhecimento, né? Eu estava vendo a live do Tantra e eu falei, gente, assim, quanto tabu envolvido em cima disso, quantas inverdades, né, envolvidas em torno disso. E não permite que a gente conheça a beleza do que é, né? Do que é realmente, né? O sentido genuíno, né? Da palavra, que é muito mais do que a palavra, é uma vivência, uma experiência, enfim. Muito, muito mais, muito mais. Mas assim, Super. para finalizar essa apresentação, gente, do curso, que assim, a gente quer muito que dê certo, sabe? A gente quer muito que venham muitas pessoas. Mas não é só porque, quero lotar, porque eu quero ganhar dinheiro. Não é isso. O Ju e eu, nós somos educadores também. Então, a gente gosta do compartilhar. A gente sente Você é prazer. professora de formação também, né? Sou professora. Então a gente sente muito prazer em compartilhar, em ver as pessoas expandirem, sabe? A gente gosta muito disso, assim. Então a gente quer ver esse curso cheio, cheio, cheio de gente sedenta por autoconhecimento, sabe? Ai, que lindo, que lindo. Então é isso, assim. Por isso que o curso ele tá muito barato. Ele também tá muito baratinho, muito baratinho. Vocês podem ver tudo lá no avivenos.com, no site, ou no Instagram, que é Espaço a Vivemos. Ou falar comigo. Super. Pode me escrever também, que a gente conversa. E eu vou deixar todos os links gravados junto com a live para quem quiser também entrar mais em contato e saber mais. Obrigada. Lina, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente e trazer um pouquinho do seu conhecimento, que é imenso, assim. Eu acho que você transborda sabedoria e você é humilde o bastante para se conter, porque você tem muita coisa para falar e, enfim, estou falando e anotando aqui, eu acho incrível. Cada vez que você abre a boca para falar, eu falo, gente, peraí que eu preciso anotar. Obrigada mesmo pelo seu tempo e por você, enfim, ter entrado e se disponibilizado a vir aqui contar um pouco mais pra gente sobre ginecologia natural e sobre todas as outras coisas que você falou também. Que bom. Eu que agradeço demais esse encontro, por eu ter te conhecido, por eu ter conhecido o projeto. Que projeto legal, gente. Muito legal o seu projeto também. E estou fazer parte dele, muito feliz. Nossa, estou muito feliz. Assim, cada semana que entra uma pessoa diferente, enriquecedora e que topa participar do projeto, acho que me mostra quanto faz sentido estar nessa jornada, assim, sabe? E muitas outras coisas boas estão por vir, tenho certeza. A ideia é essa, é um pouco do que você falou, aumentar essa rede para que cada vez mais pessoas possam se encontrar e possam ajudar e possam, enfim, fazer parte de um ciclo melhor de vivência, né? Assim, somos todos responsáveis, né, por isso. Sim. Lina, obrigada. Boa noite para você. Obrigada para todo mundo que esteve com a gente, todas as pessoas, vários comentários maravilhosos para você. Gratidão, lindeusa. A Vivi falando, quero me desconstruir. Lina maravilhosa, que alegria estar presente. Enfim, muitos comentários muito bons e que representam, acho que um pouco do que todo mundo que está aqui na live está sentindo, essa energia boa. Que delícia. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Aline, querida. Adorei. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.